Nós vamos agora, a princípio, nesse primeiro turno, nós vamos ver 4 definições que elas são extremamente necessárias. Só mais um detalhe, olhe para mim. Eu trabalho com vários níveis de workshops de finança, ok? Nós estamos fazendo o nível 1 de uma forma intensiva. A gente está fazendo no modelo intensivo, enxugado, rápido, tá? Porque cada um desses tópicos aqui, cada um desses tópicos que nós vamos trabalhar aqui, a gente podia ficar 2, 3 horas neles, tá? Eu trabalho com alguns níveis, eu nunca consigo dar tudo de uma vez só, provavelmente a gente sai daqui com mais uma data marcada para frente, para um segundo módulo, tá? E capite tudo e receba tudo isso, tá ok? Nós vamos trabalhar agora, a princípio, nós vamos dividir esse workshop nosso aqui em três áreas distintas. Primeiro, nós vamos trabalhar quatro definições que precisam ser ajustadas na nossa cabeça, porque se isso não for ajustado, nós não podemos entrar numa prosperidade maior, tá bom? A primeira definição que nós vamos trabalhar aqui agora é definição do que é prosperidade. Nós temos 2 definições do que é prosperidade. Veja, existem várias outras definições de prosperidade, tá? Eu mesmo tenho mais de 10, 15, 20 definições de prosperidade, mas selecionei 2 para colocar aqui, porque a gente não consegue trabalhar tudo de uma vez. A primeira definição de prosperidade é que prosperidade é crescer naquilo que se tem. Olhe para cá. O que eu quero dizer com isso? Prosperidade é crescer naquilo que se tem. Veja, se desprenda, tá ok? E não fique armado, fique tranquilo. Se eu dissesse para vocês assim, daqui 1 hora, mais ou menos, vai chegar um amigo meu que está sabendo que eu estou aqui, e ele vai estar com a gente aqui, e esse amigo meu é um cara muito próspero. Daqui 1 hora ele deve estar chegando aí, vou apresentar ele para vocês. E esse meu amigo é muito próspero. Seja sincero comigo, se eu falar que esse amigo meu é muito próspero, você vai pensar, esse cara tem muito? Pode responder todo mundo? Tem muito? Sim ou não? Sim. Quando eu falar se eu falasse para você, fulano é muito próspero, você automaticamente pensa, ele tem muito dinheiro. Então vamos começar a desconstruir algumas coisas e construir algumas coisas novas aí dentro de você. Primeiro, entenda algo, prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Guarde isso. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. E eu conheço muitas pessoas que elas não têm tanto dinheiro como algumas pessoas que a gente julga como próspero, porque tem muito dinheiro, e elas são muito mais prósperas do que alguns que têm muito mais dinheiro. Porque prosperidade não tem a ver somente com ter muito dinheiro. Vou te dar uma definição muito simples, e para mim isso foi um divisor de águas para a minha vida, e essa definição veio quando eu tinha 19 anos de idade. Lá atrás, novinho. Já estava experimentando algumas coisas, já com meus negócios. Eu comecei o meu primeiro negócio, digamos assim. Uma hora eu dou meu testemunho mais completo para vocês. Aos 9, 10 anos de idade, eu comecei vendendo estrume de vaca. Fiquei quase 1 ano e meio vendendo estrume de vaca para as pessoas colocarem no jardim. Depois eu comecei a vender verdura. Depois da verdura eu comecei a vender a bicicleta que eu tinha. Até ter a primeira moto, começar a vender moto. Até ter o primeiro carro, começar a vender carro. Até me tornar dono de uma agência de carros. Até conseguir a minha primeira casa, e a primeira casa, antes de eu mudar para ela, já tinha uma placa de venda, e comecei a vender aquela primeira casa até me tornar dono de uma construtora, que hoje eu construo casas de alto padrão, prédios. Esse foi mais ou menos o meu caminho. Mas eu comecei minha jornada de negócios aos 9 anos de idade, para chegar onde eu cheguei hoje. Mas eu não sou próspero hoje porque cheguei num momento financeiro da minha vida legal. Eu já era próspero lá atrás, quando eu tinha 9 anos, vendendo estrume de vaca, porque, ouça a definição que eu vou te dar agora de prosperidade. Prosperar, ou ser próspero, é estar crescendo naquilo que você tem e naquilo que você é, independente do que você tem e independente do que você é.
Então, definição simples e objetiva de prosperidade. Prosperidade é crescer naquilo que se tem, naquilo que se é. Vamos imaginar que você entrou aqui hoje, nessa reunião, e você está num momento da sua vida que você não tem nenhuma bicicleta para andar. Está desempregado, não tem nada. Você é de uma família muito simples, muito pobre, não tem nada. Mas você sai daqui hoje decidido a romper na vida e crescer na vida. Ok? E você amanhã, segunda-feira de manhã, você se sujeita, ou, não gosto dessa palavra, talvez não seja legal, você se dispõe a ir trabalhar de servente de pedreiro. Sem tons pejorativos. Você está desempregado, apareceu lá uma oportunidade de você trabalhar 10, 15 dias para uma pessoa lá de servente de pedreiro, você foi lá e passou 15 dias com o dinheiro daquele 15 dias de trabalho de servente de pedreiro, que todo mundo olha para você e diz assim, tem nada, tem dinheiro, tem nada, como é que esse cara é próspero? Estava desempregado até ontem, não tem nenhuma carteira registrada, mas nos primeiros 15 dias trabalhando de servente de pedreiro, você ganhou um dinheirinho que já separou, que dá para comprar comida, mas você já comprou a primeira bicicleta sua. Veja, os primeiros 15 dias você foi de pé para o lugar onde era o trabalho. Agora, depois de 15 dias, você já está indo de bicicleta. E as pessoas estão te vendo com a bicicleta pedalando aqui em Bragança Paulista, olha para você e diz assim, coitado daquela pessoa que não tem nada, mal sabe que há 15 dias atrás você não tinha uma bicicleta. Então você é um... Posso ouvir todo mundo bem forte? Você é um... Vamos falar mais forte todos? Você é um... Você é um próspero. Porque você não tinha uma bicicleta. Agora você já tem uma bicicleta. Passa 6 meses, você está firme aqui na igreja, servindo a Deus aqui na igreja, sendo fiel a Deus nos seus dízimos, primícias, ofertas, honrando a Deus, fiel na casa de Deus, envolvido com a igreja. Você conhece uma moça aqui na igreja, que ela também vem de uma família muito simples, e ela está trabalhando de empregada doméstica, de diarista, e vocês começam o namoro, 1 ano depois vocês se casam, e vocês vão morar em 3 cômodos de aluguel no fundo de uma casa, mas vocês mobiliam aqueles cômodos, vocês já são prósperos. Os dois, cada um tem uma bicicleta, e já tem, mesmo que não é de vocês a casa, mas ela está mobiliada, então vocês são prósperos. Qualquer pessoa que passa lá olha e fala, tão pobrezinhos, são prósperos. Porque, escute, tem pobre próspero, classe média próspero e rico próspero. Como tem pobre não próspero, classe média não próspero e rico não próspero. O que define você ser ou não ser próspero é se você está crescendo naquilo que você tem. Porque talvez alguém nasceu num berço de ouro, numa família já rica, mas não acrescentou nada ao longo do tempo, então ele só nasceu com uma condição de rico, mas ele não é próspero, porque o que define você ser próspero ou não é se você está crescendo naquilo que você tem e naquilo que você é. Passa mais 6 meses, vocês conseguem comprar um Voquezinho, e eles já estão encostando no estacionamento aqui da igreja aquele carro, todo mundo olha para eles e pensa assim, família pobre, mas prósperos. Passa mais 1 ano e meio, os dois administrando bem o dinheiro, sendo fiel a Deus no que é de Deus, administrando bem o dinheiro, eles conseguem comprar meio terreno, 5 por 20, no último bairro de Bragança Paulista, e eles constroem 2 cômodos, telha de eternite, o muro ainda está sem reboque. Você passa em frente, olha e diz assim, que família tão pobrezinha, mas é aquele casal que agora já não paga mais aluguel, e compraram o seu terreno e fizeram a sua casa e estão na casa própria. Consegue entender o que é ser um próspero? Quando eu entendi e virou na minha cabeça o conceito do que significa ser próspero, que não é ter chegado ou não ter chegado nesse pacote, é estar crescendo. Você pode passar os próximos 20 anos e você talvez nunca chega nesse pacote que a sociedade já tem definida do que significa ser um próspero. Você pode chegar ou não chegar, mas não é isso que define você ser próspero. O que define você ser próspero é se você está fazendo um caminho de crescente. Você pode chegar daqui 10 anos, você vai ter sua casa própria, um carro médio na sua garagem, mas a casa do lado você comprou e tem uma rendinha de aluguel, você não entrou na classificação social de classe média rica, mas você é um
próspero, porque você cresceu no que tem. E quando esse modelo que eu tinha na minha cabeça foi desmontado, para que um modelo novo, veja, não se coloca um vinho novo em odre velho. Eu tive que tirar esse modelo equivocado que eu tinha já selado na minha cabeça, para que entrasse o novo. É o que eu estou tentando fazer com vocês agora, ok? Por isso que eu digo que prosperidade é mais um modelo mental do que qualquer outra coisa. É desfazer uma crença limitante, uma crença equivocada, uma crença errada. Talvez, muitos de vocês estão me ouvindo agora, estão olhando para mim e falando assim, caramba, velho, eu sou próspero e nem sabia. Tem alguém que tem coragem de levantar as mãos, dizendo assim, eu descobri agora que eu sou próspero. Levante as duas mãos mais alto que você pode. Pronto, beleza. Levante as mãos mais alto que você pode, toda a galera aí, diga assim, eu sou um próspero. Diga bem forte assim, a partir de hoje, cada dia que eu viver, cada semana que passar, cada mês que passar, cada ano que virá, eu vou ser menos pobre, vou crescer no que tenho e no que sou. Quem pode aplaudir a Deus? Essa é a visão correta do que é ser próspero. Amém, gente? Então dá um abraço no irmão da esquerda e da direita e diga assim, você é um próspero, filho. Diga para ele assim, você é tão próspero que você vai me pagar a janta hoje à noite. Amém? Quem entendeu essa definição, diga glória a Deus. Melhorou a definição? Sim ou não? Eu vou dizer de mim, ok? Isso para mim foi uma libertação monstruosa na minha vida. Porque durante um período da minha vida, ainda bem que Deus me revelou isso cedo, eu achava que eu não era próspero, porque eu não estava naquele padrão, ou naquele patamar que nós estabelecemos que classifica as pessoas, ok? Segunda definição de prosperidade, ela é um pouco mais recheada, um pouco mais completa, e eu gosto dela demais, que é prosperar, é buscar ter encontrado equilíbrio em 7 áreas da sua vida. Primeiro, espiritual. Olhe para cá. O que adianta uma pessoa aqui em Bragança Paulista ser dono de 100 imóveis? Das pessoas que mais tem imóveis, rico. Mas ele não conhece Jesus como Senhor e Salvador, cara. Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Eu te pergunto, esse cara é rico? Esse cara é próspero? Segundo Apocalipse, ele é pobre, cego e nu. Está lá em Apocalipse. Porque a verdadeira prosperidade, ela começa de dentro para... Então, olhe para mim. Todo ser humano, minha esposa não gosta muito que eu fale essa palavra buraco, ela fala, você tem que falar espaço, amor. Mas eu gosto do buraco. Todo mundo tem vários buracos dentro de si, sabe? E nós temos todos os outros, o seu cônjuge, sua profissão, sua casa própria, as conquistas. Mas todos nós temos que é o maior buraco no meio de você, que só cabe Deus. E você vai tentar o tempo todo colocar alguma coisa ali para preencher o vazio, o buraco? Não vai, só cabe Deus. Então escute, o verdadeiro próspero de verdade é aquele que teve uma experiência de novo nascimento e conheceu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, gente? E eu espero que você já tenha feito essa decisão. A segunda área é a área emocional. Quando nós conhecemos a Deus, Deus inicia um processo de restauração da nossa alma. Ser próspero é também crescer emocionalmente, interiormente. Porque tem gente que tem dinheiro, mas as emoções são arrebentadas. Eu sou psicanalista, trabalhei um período clinicando, hoje não tenho mais condições para isso, mas eu tenho um pouco de conhecimento dessa área, da estrutura emocional, psíquica de uma pessoa. E quantas pessoas eu conheço ao longo da minha vida, que têm muito dinheiro, mas são arrebentados, destruídos emocionalmente. Então, ser próspero é estar bem emocionalmente. Ser próspero é estar bem fisicamente. Na medida que você pode cuidar do seu corpo, que é aí o que o Espírito Santo habita, e o Espírito Santo precisa estar em harmonia, morando dentro desse corpinho seu. Então, cuidado com o que você come, vamos cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível que podemos, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Amém? Homens, olhem para mim.
que agora é bem legal para os homens. É para as mulheres, mas principalmente para os homens. E eu gosto de falar assim, homens, olhem para mim, porque é aí que as mulheres prestam uma atenção fantástica, né? Homens, olhem para mim. Prosperidade é também ter saúde familiar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que não existe sucesso na sua vida financeira que justifique o fracasso da sua família e do seu casamento. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Caso tenha alguém aqui que não deu certo no primeiro, no casamento, e está tentando no segundo, não quero entrar em questões teológicas aqui, e nem estou aqui para julgar você, só vou te dar uma palavra nesse momento da sua vida. Olhe para cá e escute isso. Nunca dinheiro pode ser mais importante do que a sua família. Sua família é o maior tesouro que você tem. Sua família é o maior patrimônio que você tem. Se você tiver que escolher entre bens materiais e ficar com a sua família, comece tudo de novo, vai pagar aluguel novamente, mas fique com a sua família, porque ela é o maior tesouro que você tem na sua vida. E o que mais me autoriza a poder estar aqui falando para vocês é que eu estou num casamento de 33 anos, com a minha mulher, me casei virgem com ela, e tenho 3 filhas com ela, minhas filhas e meus genros, eu chegando em casa, vão todos para lá, e a gente vive essa graça de família, seus problemas normais, suas dificuldades normais, não estou falando de perfeição, porque toda família tem suas lutas e problemas, mas a gente entendeu que a gente vai viver junto, então valorize a sua família é a base da sua vida, amém? Então quando eu falo de prosperidade, todas as vezes que eu falar de prosperidade daqui para o resto do nosso relacionamento, todas as vezes que eu falar riqueza, prosperidade, eu nunca estou falando de dinheiro, eu estou falando dessas 7 coisas. Nunca estou falando só de dinheiro. Em nenhum momento eu estou falando só de dinheiro, ok? Então, família, saúde familiar, está falando de prosperidade. Saúde profissional. Saúde profissional. Olha, a gente podia ficar aqui, eu tenho uma palestra que eu dou no mundo secular, faculdades, em outros lugares, sindicatos, empresas, que eu falo muito sobre saúde profissional. Nós não vamos entrar nisso aqui, só vou dar uma pincelada para você. Arão, o que você quer dizer com saúde profissional? Ser próspero é ter saúde profissional. Imagina uma pessoa que começou a vida, ok? Ele vai até os seus 60, 70 anos, ele chegou à terceira idade, trabalhando. Aí ele olha para trás, trabalhou 30, 40 anos, às vezes 50 anos. Ele olha para trás e ele faz uma descoberta. Talvez eu vou causar insônia em alguns de vocês aqui agora. Você descobre, eu vivi a minha vida inteira profissional, trabalhando e fazendo algo que eu não amava. Cara, isso é muito sério. Eu pergunto, como uma pessoa pode viver a única vida que ela tem, porque é a única vida que você tem, e cada dia que a gente passa está mais perto da morte. Eu aos 55 já estou mais perto da morte do que do meu nascimento. Como que uma pessoa olha para trás e diz assim, eu fiquei 30 anos trabalhando numa profissão ou num negócio que eu não amava. Pastor, mas eu ganhei muito dinheiro. Quer um conselho? É melhor você ganhar menos fazendo o que ama, do que ganhar mais fazendo o que não ama. Porque quem disse que ganhar mais fazendo o que não ama te fez mais próspero? Agora você não vai me ouvir agora, e segunda-feira vai fazer uma doideira. Não peça as contas, não mate a vaquinha que está te dando leite, que você detesta a vaca, mas é de lá que você está tirando leite todo mês. Quem está comigo, diga amém. Não mate a vaca segunda-feira, mas também sai daqui decidido, eu não passo o resto da vida com essa vaca mais. Você vai começar a colocar veneno homeopático no capim dela e começar a matar ela lentamente, e paralelamente a isso você vai começar a fazer a transição para aquilo que você ama. Só faça algo nos próximos, um período legal, depois de muita análise, de 2 a 3 anos você consegue fazer uma migração do que você faz hoje, que não é o que você ama. Em 2, 3 anos você consegue decididamente fazer uma migração de fazer o que você ama. Captou a mensagem? Eu sei que talvez eu vou fazer uma virada na vida de muita gente. Ok? Muitos anos lá atrás,
Eu estava iniciando um caminho de ter que fazer algo por sustento que eu não gostava. Eu abortei aquilo. Hoje, tudo que eu faço está ligado à minha paixão. Eu descobri a minha identidade. Porque eu nasci. Porque eu estou na terra. Eu sou uma pessoa extremamente caseira. Pensa numa pessoa extremamente caseira. Eu amo planta, eu tenho uma chácara, eu vou para lá com a minha esposa, eu fico mexendo com plantas. Eu amo a minha sala, eu amo ver seriado, é o que eu gosto, eu amo minha casa. Pastor, o que o senhor está fazendo viajando até hoje? Porque estar com esse microfone na mão, olhando para o rostinho de vocês agora, fazer o que eu faço é uma das maiores paixões que eu tenho na minha vida. Por que eu tenho um negócio em carros? Porque eu amo carro. Por que eu tenho uma construtora? Porque eu amo construção. Eu sou pastor hoje da minha igreja, eu sou o presidente da igreja, e eu tenho uma equipe de 17 pastores comigo. Eu tenho que ter uma equipe boa, porque eu viajo, por exemplo, os próximos 4 domingos eu não estarei na minha igreja. Eu dou 25% no máximo do meu tempo na minha igreja, mesmo presidindo ela. Mesmo dentro da minha igreja, eu só faço o que é a minha grande paixão. Até as funções de alguém que dirige uma igreja, são tantas funções, são 5 ministérios. Eu hoje estou focado em fazer o que mais me dá prazer dentro da minha igreja. Por isso eu montei uma equipe que faça o que não me dá tanto prazer. Estão conseguindo entender isso? Sim. O silêncio é de impactados ou de indiferentes? Ninguém respondeu nada, então é indiferença. Coloque as 2 mãos no seu coração. Se estiver batendo, se parou, não precisa pôr a mão não. Olhe para mim com as mãozinhas no coração, bate assim e diga assim: eu não vou chegar na velhice fazendo o que não amo. Eu sou um próspero. E vou chegar à velhice vivenciando a minha paixão. Amém? Então, ser próspero é estar tendo saúde profissional, ou seja, fazendo aquilo que você ama, caminhe, vá em direção àquilo que você ama, tá ok? Talvez um dia eu venha dar uma ministração para vocês, como descobrir o meu propósito. Eu não consigo, por causa do conteúdo que eu tenho. Mas assim, olhe para mim, me acompanhe que eu devo fazer uma live essa semana sobre isso, que já está na minha listinha de lives. Olhe para cá. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Não chegue ao fim da sua vida fazendo o que você não ama. É muito infeliz isso. Não tome decisões precipitadas. E não coloque o dinheiro como a coisa mais importante da sua vida. Porque quando você fizer o que você ama, os resultados vão vir atrás de você. Outra coisa. Não faça algo para ter dinheiro para ser feliz. Faça sendo feliz. Não faça algo no objetivo de chegar no momento de ser feliz. Isso é uma mentira. Você vai descobrir lá no final que isso é uma mentira. Faça profissionalmente sendo feliz. Não faça algo sofrendo para tentar ser feliz lá na frente. Faça sendo feliz. Isso é ser próspero. Amém? Glória a Deus. Cara, isso aqui que eu vou falar agora é uma doideira. Eu tenho um treinamento que eu dou só sobre isso. Saúde social, saúde relacional. Tem muitos nomes. Network, relacionamentos. Olhe para mim agora e receba o que eu vou te falar. Quanto mais rico em relacionamentos você for, mais chance de enriquecimento você tem. Quanto mais ruim de relacionamentos você é, mais chance de pobreza você tem. Quanto mais mala sem alça você é, mais chance de ficar pobre você tem. Quanto mais rico de relacionamento você é, mais chance de enriquecimento você tem. Seu network de relacionamentos, seus relacionamentos, a saúde, a forma que você se relaciona com pessoas definem o seu sucesso.
Vou falar, tá? Se você ainda é falto de inteligência, se puxar a orelha, faz barulho de descarga. Se você ainda tem esse tipo de frases e pensamentos, não gostei do fulano, não fui com a cara do ciclano, meu santo não bateu com ele, nunca vou depender dele, nunca vou precisar dele. Acredite no que eu vou te falar agora. Deus é especialista de colocar você exatamente na mão dele. Olhe para mim, olhe para mim. Imagina que desse lado de cá dessa fileira, até aqui, esse espaço que eu estou representa uma sala, ok? E do lado de cá é uma outra sala, ok? Então entenda algo. Essa sala onde eu estou aqui agora, faz uma sala imaginária comigo. Estou dentro de uma sala imaginária. É exatamente o momento que eu estou da minha vida e o nível que eu estou na minha vida em todas as áreas, cultural, intelectual, emocional, espiritual, financeira. Essa sala que eu estou representa o momento, o nível que eu estou em todas essas áreas da minha vida. E essa sala do lado de cá, ela representa imaginariamente um nível acima, mais alto, uma promoção de nível, uma subida de nível daquela sala. Então essa sala representa. Então escute, aonde você está nesse momento atual da sua vida, financeiramente, intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, financeiramente, todas as áreas, aonde você está hoje, para você ir para o nível mais alto, para sair dessa sala imaginária, para ir para uma outra sala, você sempre vai ter que passar por uma porta que está fechada. E sempre ao lado dessa porta tem alguém com a chave dela na mão. Porque receba o que eu vou te falar agora. Porque Deus usa pessoas. Vou repetir. Deus usa pessoas. Você está no mundo porque Deus usou pessoas. Papai e mamãe, em relação sexual, nasceu você. Você não morreu porque papai e mamãe cuidou de você. Quem ensinou você a ler e escrever? Pessoas. Quem ensinou você o beabá? Pessoas. Quem ensinou você a sua profissão? Pessoas. Você é pastoreado por quem? Pessoas. Você compra de pessoas. Você vende para pessoas. Quem te ensinou os primeiros passos da vida cristã? Pessoas. Você sempre está ligado a pessoas. E todas as vezes que você vai sair de um nível e entrar em outro nível, você vai ter que passar por uma porta que está fechada e essa chave está na mão de uma pessoa. Então, quanto mais relacionamento você tem, mais portas se abrem para você. Vou repetir, olhe para mim. Deus usa pessoas. Quanto mais rico em relacionamento você é, mais chance de enriquecimento você tem. Quanto mais pobre e ruim de relacionamento você é, mais chance de manter-se pobre você tem. Agora eu vou mexer em coisas aqui. Eu vou usar uma palavra agora, que se ela incomodar você, é o maior sinal de que você tem problema com isso. Existe mais preconceito do pobre em relação ao rico do que do rico em relação ao pobre. E se eu falar a palavra pobre te incomoda, é porque você de verdade é pobre. Levanta e sai agora para a gente saber quem é. Observe os pobres. Observe os pobres. No fundo, todo pobre quer ficar rico. Mas a maioria dos pobres tem preconceito com quem? Com os ricos. Agora escute. Deixa Deus me usar na sua vida. Você nunca atrai para você, você nunca vai atrair para você aquilo pelo qual você tem preconceito. Tudo que você tem preconceito, você repele de você.
No fundo, por que você vem nesse seminário de finanças? Porque no fundo você quer melhorar de vida. Senão você estava num seminário de pobreza. Mas nós queremos a prosperidade, mas temos rejeição, preconceito em relação a quem já é. Você nunca atrai aquilo pelo qual você tem preconceito. O que eu estou dizendo para você é que você tem que sair daqui decidido a ampliar o seu network, o seu relacionamento com pessoas que têm mais condições financeiras que você. Porque se você só se relaciona com gente que tem uma baixa condição de finanças, você nunca entra em universos maiores de negócios. Veja, eu mexo com um dos meus negócios é imóveis. Como que eu negocio imóveis de altos valores se eu não me relaciono com pessoas que têm alto poder financeiro? Arão, eu vou ter relacionamentos bons só com quem está acima de mim? Não. Lembra-se, quem está acima de você te promove. Veja, olha como funciona a cabeça de muita gente. Vocês têm um pastor de vocês aqui, certo? E o teu sonho é ser pastor. Olha o absurdo. De cada 10 pessoas que eu vejo que têm desejo de ser pastor, 8 têm problema com o pastor. A única pessoa que pode levar ele a ser pastor é o pastor dele. Aí ele fica batendo de frente com o pastor dele. Oh, acorda! Se tem alguém que você tem que ter um relacionamento perfeito, é o seu pastor. Se você quer crescer dentro desse ministério, a pessoa que mais você tem que ter relacionamento bom é com o seu pastor e com a sua pastora. Isso é uma falta de inteligência, gente. Aí o cara fica batendo de frente com os seus pastores. Usa a cabeça. Imagina, você tem uma empresa. Vamos imaginar que você tem uma empresa de 100 pessoas. Você está querendo, no momento da sua vida, descansar um pouco mais. Você vai levantar um gerente, ok? Para você chegar às 10 horas da manhã e começar a curtir a vida, ok? Aí você tem lá, das 100 pessoas, uma que vive batendo de frente, crítica destrutiva, batendo de frente com você. Você aguenta ela. Você tem coragem de pôr ela para cuidar dos negócios? Jamais. Mas a gente faz a mesma coisa no nosso dia a dia. Nós queremos, veja, lembra-se disso. Quem te promove é quem está acima de você. Aí você vai ter problema com quem está acima de você? Quando eu estou falando que prosperidade está totalmente relacionada a network, a relacionamentos, é porque quem está acima de você te promove. Quem está do seu nível não se levanta em inveja, colabora com você e são seus apoiadores. Agora, não. E os que estão abaixo de mim? Vou te lembrar de um segredo bíblico. Do mesmo jeito que Deus usa o rei para nos abençoar, Deus usa a empregada de Naamã algumas vezes para trazer a cura. Não humilhe quem está abaixo de você. Os seus subordinados, a pessoa que trabalha de empregada para você, trate-as bem. Porque Deus muitas vezes usa quem está abaixo de você. Então eu vou te dar um segredo de vida. Pode me ajudar? Vem cá. Fica aqui em pé de frente para a galera lá. Seu nome? Nivaldo. Nivaldo. Olhem para o Nivaldo agora. Olhem para o Nivaldo. Imagine algo, o Nivaldo, ele representa ali agora todas as pessoas das mais diversas classes e formas de pessoas da sua vida. Os mais ricos que você conhece, os mais pobres, os de classe média, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, a empregada que trabalha na sua casa, o motorista do Uber, o motorista do ônibus, o pedreiro, o irmão da igreja, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. Ele representa todas as classes. Olha aqui, ó. Sai daqui com essa visão. A partir de hoje, sabe qual vai ser a sua missão? Olhe para todas as pessoas, independente de quem elas são. Sai daqui com esse propósito. Eu vou, a partir de hoje, criar um estilo de vida. Eu vou ganhar, eu vou alcançar, conseguir alcançar o acesso a ganhar o coração das pessoas. Quando você ganha o coração de alguém, ela não tem problema de migrar a riqueza dela para você. Consegue entender? Vem cá comigo, querido. Aonde está a riqueza do planeta Terra? Em pessoas. Aonde está o ouro material?
Na mão de pessoas. Aonde está a riqueza intelectual? Em pessoas. A riqueza cultural? Em pessoas. Deus usa pessoas. Vou repetir. Vamos juntos? Deus usa pessoas. Então olhe para cá e escute isso. Quanto mais rico em relacionamento você se torna, mais chance de enriquecimento você tem. Por isso que nós temos que aprender a ganhar o coração das pessoas. Porque se eu for embora daqui e eu ganhar o coração de vocês, vocês vão me querer de volta. Mas se eu for um mala sem alça, vocês vão pedir ao pastor de vocês, por favor, não traga mais esse cara aqui. Então você quer prosperar na vida? Ame pessoas. Se dê bem com pessoas. Deseje pessoas. Faça com que elas desejem você. Aonde eu estou, as pessoas querem estar perto. Por favor, não distorça as minhas colocações. Eu não posso falar do testemunho dos outros, eu tenho que falar do que eu vivo. Aonde eu estou, as pessoas querem estar perto. Tem gente que pega avião para almoçar comigo na minha cidade, só para ter um tempo. Provoque isso nas pessoas. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão migrar, vão repartir o ouro e a riqueza delas com vocês. Prosperidade está totalmente ligada a relacionamentos ricos e abençoados. Amém? Obrigado. Diga comigo assim: saúde espiritual, mais forte, saúde emocional, saúde física, saúde familiar, saúde profissional, saúde social. Sobrou? Consegui mostrar para você que prosperidade não está só relacionada a dinheiro? Sim ou não? Sim. Então olhe para mim, prosperidade está ligada a um conjunto de coisas. A impressão que eu tenho, eu não erro nas minhas impressões não, muito difícil, tá? Minhas impressões, né, com o tempo a gente vai ficando um pouco melhor, né? Minhas intuições vão ficando melhor, tá ficando melhor. A impressão que eu tenho é que essa igreja aqui é muito forte em palavra. O Senhor me remota, olhando para você, alguém que gosta da palavra, que gosta de pregar a palavra. E eu também, eu sou apaixonado. Estou terminando de ler a Bíblia agora por 60 vezes. Sou apaixonado pela palavra. Tenho noção razoável do grego, do hebraico, eu amo palavra, ok? E minha igreja é palavra. Então, o que eu vou dizer para vocês? Se você quer ser um próspero, viva em cima de princípios, ande em cima de princípios, amém? Guarde princípios, mas seja apaixonado por relacionamentos e pessoas, ok? Agora, que você entendeu que prosperidade não está ligada só a dinheiro, mas como eu vim falar de dinheiro, então agora nós vamos dar uma pausa no restante, ainda que eu vou entrar nessas áreas, e nós vamos entrar falando em finanças agora, amém? Pastor João, você tem uma nota aí? Você conseguiu me emprestar, que minha carteira ficou no carro? Alguém tem uma nota aqui? Tem aqui. A milionária tem dinheiro aqui. É inveja, ninguém disse amém, você viu como é? Eu vou dar mais uma chance para o povo, porque a gente atrai aquilo que a gente celebra. A milionária... fraquinho, eles não vão chegar em você nunca. Eu vou dar mais uma chance, a última. A milionária. Amém. Ok, novinha. Vamos lá. O que eu tenho na minha mão aqui? Uma nota de R$5. Eu tenho din. O que a gente chama isso? Fala, gente. Isso. Vamos lá. O que eu tenho na minha mão? Dinheiro. Ok? Moeda corrente. Dinheiro, uma cédula. Ok? A gente chama de dinheiro. Não é mais comum. Veja, eu era criança, eu tinha uns 13 anos de idade, tinha um campinho de futebol ali na rua da minha casa, ali em frente. A gente sentava ali, jogar bola, e eu sentava em frente, tinha uma gráfica do seu Joaquim. Por muitas vezes eu sentava lá e ficava vendo o seu Joaquim prensando os papéis na gráfica dele, aquele barulho das máquinas. Lembra como se fosse hoje? Tchau, os papéis prensando. Aí um dia eu estou lá sentado, olhando ele com aquelas máquinas, prensando dinheiro.
veio uma unção de La Casa de Papel. Fiquei olhando, o seriado nasceu acho que nessa época, né? La Casa de Papel. Fiquei olhando o seu Joaquim prensando papel, fiquei olhando aquilo, falei, por que não prensa dinheiro, mano? Nunca tem dinheiro lá em casa. Pai, preciso de um terno, não tem dinheiro. Pai, você nem falava em mímica, não tem dinheiro. Nunca tinha dinheiro. Os vizinhos tudo sem dinheiro, era povo pobre. E eu olhando aquela máquina, fiquei vendo dinheiro. Fiquei imaginando, você imagina prensar dinheiro, sai dando dinheiro para todo mundo, vai dando para os vizinhos, para o bairro inteiro, e vai dando dinheiro, prensando dinheiro. Acabou o problema, fica todo mundo rico, velho. Voltei para casa aquele dia, lembro como se fosse hoje, entrei em casa e falei, pai, sabe a gráfica do senhor Joaquim ali? Eu falei, sei, filho. O que foi? Pai, por que não prensa dinheiro, velho? O senhor nunca tem dinheiro, pai. Prensa dinheiro, nós vamos ter dinheiro, vai ter dinheiro. Meu pai ficou olhando assim, acho que ele pensou assim, incorporou alguma coisa nesse menino. Meu pai falou, filho, boa ideia, cara, mas não sei por que não faz isso. Você sabe que o pai já pensou isso? Deixa eu perguntar aqui, alguém tem coragem de levantar pelo menos um dedinho que já teve esse pensamento? Vamos ver se eu não estou sozinho. Já, obrigado, já não me senti sozinho. Beleza. Aí, fiquei pensando, raciocina comigo. Vamos imaginar, vamos pegar a Etiópia. A Etiópia hoje é um dos países mais pobres do planeta, está na faixa vermelha, né? Muita miséria. Você imagina a Etiópia? Vamos resolver o problema da Etiópia? Vai lá, constrói um parque gráfico na Etiópia, certo? E prensa dinheiro etíope, e vai dando para a população, e fica o povo mais rico do mundo. Por que não prensa dinheiro? É a história da Casa de Papel. Talvez nós temos alguém aqui formado em economia, ou administração, tem um pouco de noção mais técnica sobre isso, mas basicamente se volta ao que eu vou dizer agora para vocês, tá? Eu vou tentar dar uma explicação muito simples. Eu fiquei dos meus 12, 13 anos até os meus 17, 18 anos sem entender isso aqui. Porque eu me perguntava, por que não prensa mais dinheiro e dá dinheiro? Até que eu fui entender que um país, para reproduzir isso aqui, ele precisa ter lastro. A base de todo lastro é ouro. Não faça isso agora. Você pode fazer quando chegar em casa. Entra na internet e põe lá. Países mais ricos do planeta Terra. Por que os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica do planeta? Porque tem a maior quantidade de ouro estocado. Tem mais de 8.600 toneladas de ouro. Os 9 países abaixo dos Estados Unidos quase que não dá a quantidade que os Estados Unidos têm. Por que a Inglaterra é rica? Porque tem muito ouro. Há 4 anos atrás eu estive na Inglaterra e eu me lembro que nos dias que eu estava lá, a Inglaterra estava passando por um desconforto financeiro e eu me lembro, eu estava bem lá nesses dias e a rainha lançou uma ordem junto com o Congresso de vender 1/3 do ouro de uma das minas que eles tinham na Namíbia. Eles venderam o ouro, pegaram aquilo, jogaram em moeda corrente no mercado, estabilizou. Depois de 1 ano e meio, eu acompanhando, fui ver que eles recompraram o ouro e redepositaram na mina. Escute, um país só pode reproduzir isso aqui se tiver lastro em ouro, porque senão vira fundo podre. Isso não é simples. Se você sabe, a Casa da Moeda é aqui no Rio de Janeiro. Vai lá e manda prensar dinheiro e dá dinheiro para todo mundo, resolveu o problema. Mas vira fundo podre, porque isso aqui é uma representação. Isso aqui é o que, gente? Diga assim, o dinheiro é uma representação de um lastro em ouro. Ficou claro isso? Amém ou não? Agora, olha para onde eu vou levar vocês. Espírito Santo, estamos entrando num momento muito espiritual. E que o teu Espírito, Deus, esteja trazendo luz e revelação à mente e ao coração dos teus filhos nessa casa. Eu peço agora que o teu Espírito Santo esteja colocando anjos aos 4 cantos desse lugar. Nós repreendemos toda ação de Satanás, toda obra maligna. Sabemos, e eu sei, que finanças é um assunto altamente espiritual.
Então nós repreendemos toda a ação de Satanás agora e pedimos que o teu Espírito encontre lugar de acesso para se revelar e trazer luz às áreas escuras da vida dos teus filhos nessa área. Em nome de Jesus, amém e amém. Olhe para mim. Conseguiu entender então que o dinheiro é uma representação de um metal ouro na terra? Está claro isso? Amém ou não? Amém? Agora, olha o que eu vou tentar te mostrar agora. Veja se é coincidência ou deucidência. O metal no planeta Terra, o metal encontrado no planeta Terra, que de alguma forma governa o planeta Terra, é o mesmo metal encontrado no céu, no planeta céu. As ruas do céu. Tá, eu vou fazer uma viagem. Pastor, o senhor pode consertar minha viagem aqui agora. Cadê o pastor? Está aí? Eu vou... Saiu? Ok. A pastora está aí? Hã? Estão juntos. Então vamos lá. Eu vou tentar, é quase uma crônica de Nárnias de Arão, tá bom? Eu não vou levar vocês a toda essa história, quem sabe um dia eu venho para isso. É piração, mas é muito louco. Vamos lá. Ó, imagine o universo. O que, gente? Universo. Vamos lá, Universo. São bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de galáxias e planetas, estrelas, milhões de bilhões que o homem não conseguiu chegar ao final. Agora escute. Vou tentar te definir isso de uma forma simplória para você entender. Imagine, que é assim que eu creio, tá bom? Imagine que o céu é um planeta. Para mim, esse lugar chamado céu, onde Deus habita, para mim ele está no centro do universo de Deus. É assim que eu creio, no centro do universo. E todo o universo em volta disso. E aqui está o planeta Terra. Aliás, por que nós habitamos o planeta Terra? Por que não habitamos em Saturno, em Plutão, em Marte, em outro planeta desconhecido? Por que nós estamos no planeta Terra? É a resposta mais simples. Apocalipse 12. Quando Satanás caiu com 1/3 dos anjos, ele caiu sobre a terra. Para onde Satanás veio foi a terra. É por isso que eu e você habitamos aqui. É por isso que a nossa maior missão é desfazer as obras desse desgraçado. Essa é a nossa missão na terra. Por isso que se Satanás tivesse caído em Plutão, Deus tinha repaginado Plutão e nós estaríamos em Plutão. É simples. Não precisa acreditar. A pergunta é: quem entendeu? Amém ou não? Então preste atenção. Esse lugar onde Deus habita, que a Bíblia está cheia de referências, chamado céu, o trono de Deus é de ouro. As ruas são de ouro, construções de ouro. Agora olha para a nossa realidade na terra, lado divino, ok? Tudo que você vê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que fala de Deus ou é divino, tem ouro. O tabernáculo tinha ouro, a arca tinha ouro, o templo tinha ouro, o peitoral do sacerdote tinha ouro. Olha que loucura. Quando os reis do Oriente foram visitar Jesus, eles levaram 3 tipos de presente. Um que representava o rei, ouro. Um que representava o sacerdote, incenso. E um que representava o profeta, mirra. Mas o elemento material, primeiro a ser entregue, é ouro. Olha para onde eu vou te levar. Apocalipse diz que um dia todos nós estaremos diante dele nos céus, amém? E nós jogaremos as nossas coroas de ouro aos seus pés. Quando Adão e Eva é colocado num lugar chamado Jardim do Éden, na região do Éden, e que esse lugar é cercado por 4 rios, Tigre, Gion, Pison e Eufrates. Pastor, onde é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era localizado na Macedônia, porque até hoje o Tigre e o Pison, o Tigre e o Eufrates, porque o Pison e o Gion não existem mais. Quando desapareceu? Com a questão do dilúvio, a questão geográfica. Um dia eu dou uma aula de arqueologia bíblica para vocês sobre isso. Mas é exatamente onde é a Macedônia, onde era o Jardim do Éden. Quando Deus coloca Adão e Eva, ele diz assim: esse lugar que eu coloquei para vocês morar, ele é cercado por rios. E o primeiro rio tem muito ouro, e o ouro dessa terra é bom. Olhe para mim agora, escute o que eu vou te falar. O ouro
Da mesma forma como o dinheiro representa o ouro representa a glória de Deus. A Bíblia diz que o brilho da glória de Deus resplandece como ouro. A Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, desejou o brilho, a glória de Deus, e por isso ele quis o lugar e a glória de Deus, ele foi expurgado desse lugar chamado céu. E quando Satanás cai aqui na terra com 1/3 dos seres que habitavam os céus, isso é Bíblia, está na sua Bíblia, que ele chega aqui na terra, ele descobre que o mesmo metal que é o trono de Deus e que representa a glória de Deus no céu, esse mesmo metal tem na terra. Então ele pensa, se no céu eu não pude tê-lo, aqui eu sou o dono dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dinheiro é o assunto mais espiritual que a gente possa imaginar na Bíblia. Preste atenção no que eu vou te falar. O dinheiro só pode ser reproduzido se tiver lastro em ouro. E o ouro, biblicamente, todas as religiões, isso não é cristianismo, todas as religiões, hinduísmo, budismo, todas as religiões do planeta Terra, todas acreditam que existiu uma guerra entre o bem e o mal, que o ouro representa a divindade, pode entrar e pesquisar do jeito que você quiser na internet, o ouro representa a divindade, o ouro representa Deus, você vai ver no peitoral do sacerdote ouro, entregando a Deus ouro, você vai ver todos os textos que falam de ouro na Bíblia. A Bíblia diz em Ezequiel 28, falando sobre Satanás, tu eras querubim ungido, sinete da perfeição, Ezequiel 28, sinete da perfeição, você se vestia de toda a minha cobertura, ou seja, toda a minha cobertura, a cobertura é representada pelo peitoral, sabe aquela peça do peitoral do sacerdote? 4 classes de 3, 12 pedras, por isso que o número 12 apóstolos, que representa a cobertura de Deus sobre a terra, 4 classes de 3 pedras, e Ezequiel está dizendo, você se vestia de toda a minha cobertura, mas você se levantou contra mim, se referindo a Lúcifer, e você trocou parte da minha cobertura por engastes de ouro, por isso você perdeu a minha cobertura sobre a sua vida. Agora, olha o engraçado, na relação de Ezequiel tem 9 pedras, só que em Êxodo, falando da cobertura do peitoral do sacerdote, são 12, então está faltando 3, e as 3 na lista de Ezequiel que está faltando, é a terceira classe das 4 de 3, sabe o que representa? Você acha que é coincidência? As 3 pedras que estão faltando em Ezequiel, que Deus diz, você trocou, Satanás, a minha cobertura por engaste de ouro, as 3 pedras significam simplicidade, humildade e mansidão. As mensagens de Jesus eram todas voltadas a isso. Vinde a mim que sou simples, manso e humilde. Ele estava mandando um recado para o mundo espiritual. Eu não sou como Lúcifer que perdeu a simplicidade. Eu continuo debaixo da cobertura de Deus. Diga bem forte comigo assim, o ouro é a representação da glória de Deus. Amém? Da mesma forma como o dinheiro representa o ouro representa a glória de Deus. Agora, olha onde eu vou entrar com vocês. Quando você recebe seu salário, e você pensa, dizimo ou não dizimo? Oferta ou não oferta? Eu vou dizimar. E você sai com os dízimos, suas ofertas, e você entrega a Deus. Você está fazendo uma declaração no mundo espiritual. Eu não sou como Lúcifer. Eu sei de quem é a glória. Mas quando você recebe seu salário, talvez você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. Na sua vida de crente. Você recebe seu salário e pensa, dizima ou não dizima? Esse mês eu não vou dizimar, vou ficar com ele. Você se tornou a semelhança de Lúcifer. Você está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu prefiro ficar com o que representa a glória dele. Eu não preciso dele. O dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração do ser humano. Vou fazer 3 perguntas para vocês.
desarmados, tá? Não tem armadilha. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante as duas mãos o mais alto que você pode. Segura lá em cima. Segura lá em cima. Você que já entregou sua vida para Deus, entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, levante as suas mãos e diga assim: a minha vida eu já entreguei para o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Pode abaixar as mãos. Preste atenção na segunda pergunta que eu vou fazer. Olhe para mim. Ouça o que eu vou te falar. Não permita que nada tire você daqui agora. Nós estamos agora numa guerra espiritual. Tudo que o diabo queria é que eu não estivesse aqui hoje. Você sabia que eu tenho uma equipe há 30 dias jejuando e orando para mim poder estar aqui com vocês? Eu sei com quem eu estou lutando. Talvez não exista ninguém com um ministério com tanta resistência do que o assunto que eu trabalho. Eu vou fazer a segunda pergunta. A primeira é: quem já entregou sua vida para Jesus? Todos vocês levantaram as mãos. Segunda pergunta que eu vou fazer. Eu vou orientar ela agora. Mesmo explicando, você vai ver que o processo para levantar a mão vai ser mais lento. Eu já estou informando para você saber. Se você perguntasse para mim: Arão, quem vale mais para você? Você ou dinheiro? Eu vou responder para você agora. Eu, para mim mesmo, tenho mais valor do que o dinheiro. Na minha opinião, é um absurdo se eu falasse que o dinheiro, para mim, vale mais do que eu. É uma opinião que eu tenho. Na minha opinião, se você perguntar: Arão, quem vale mais para você? Você ou o dinheiro? Eu vou dizer: eu, para mim, tenho mais valor do que o dinheiro. Vou fazer a pergunta para vocês. Quem aqui está me ouvindo que você, para você mesmo, tem mais valor do que o dinheiro? Levanta as duas mãos o mais alto que você pode. Segura lá em cima o mais alto que você pode. Segura lá em cima e diga assim: eu, para mim mesmo, tenho mais valor do que o dinheiro. Pode abaixar as mãos. Preste atenção nas duas perguntas que eu fiz a vocês. A primeira pergunta que eu fiz é: quem aqui já entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Quem já entregou sua vida para Deus? Todos levantaram as mãos. Aí eu fiz a segunda pergunta: quem vale mais para você? Você ou o dinheiro? Graças a Deus, todos levantaram a mão dizendo: eu, para mim mesmo, tenho mais valor do que o dinheiro. Então eu vou concluir esse momento com a terceira pergunta. Se você afirmou que você vale mais do que o dinheiro e teve coragem de entregar a sua vida, por que até hoje você não consegue entregar os dízimos? Está ficando pesado o ensino? Estou tentando te provar que o dinheiro é o maior concorrente de Deus dentro de você. Você teve coragem de um dia vir aqui na frente, você entregou você, cara. Mas todo mês é uma briga para entregar dinheiro. Reveja a sua vida. Posso te ajudar mais um pouquinho? Estou tentando te provar que o dinheiro é o maior concorrente de Deus dentro de você. Eu sou psicanalista. Trabalhei uns 7 anos com atendimento, clinicando. Coincidentemente, eu trabalhei com... A maioria dos meus clientes eram classe média alta. Eu descobri com o tempo que as pessoas que mais têm dinheiro, mais têm problemas interiores. Então eu vou te falar com conhecimento de causa. Você já ouviu falar de uma pessoa com surtado, depressivo? Está entrando numa depressão, está mal, pensa, está muito mal. E hoje depressão é a doença do século. E se tem um cara hoje falando de depressão, é Augusto Cury. Ele é vizinho meu, mora no mesmo condomínio, nós somos vizinhos. E o Augusto está sempre falando sobre depressão. Agora escute. Você já viu uma pessoa muito mal, debaixo de um surto depressivo, subir num prédio de 10 andares, se jogar lá de cima e tirar a vida? Eu tenho um amigo meu, Eduardo Reis, ele mora em Camboriú. Esse dia ele mandou um vídeo para mim. Cara, olha o que aconteceu aqui agora. Ele filmou um cara se jogando de cima do 10º andar,
morreu lá embaixo em Camboriú, no prédio. Falou assim, isso aqui é toda semana 2, 3 aqui em Camboriú. Quantos aqui já ouviram falar de alguém que subiu em cima de um prédio e tirou a vida? Todo mundo, amém? Agora escute, veja, eu só estou tentando te provar o quanto o dinheiro é forte dentro de nós. Você vê uma pessoa tirar a vida porque não está bem, certo? Agora você já viu isso que eu vou te falar agora? Imagina uma pessoa está surtada, mal. Ela vai no banco, saca todo o dinheiro que ela tem no banco, da poupança, do CDB, da conta, põe dentro de uma mochila. Passa num lugar de vender carro, vende os 2 carros, pega tudo o dinheiro, põe em espécie. Vende a casa, põe o dinheiro. Vende tudo, pega todo o dinheiro dela e joga dentro de uma mochila. Ela fecha a mochila, todo o dinheiro em espécie lá dentro. Ela sobe num prédio de 10 andares, está mal, surtada, depressiva. Ela vai na beira do prédio, abre a sacola e joga o dinheiro lá de cima. Você já viu uma notícia dessa? Arão, o que você está tentando fazer com a gente? Estou tentando fazer te enxergar algo. Observa que as pessoas tiram a vida, mas não perdem o dinheiro. Escute, eu estou tentando mostrar para você que é por isso que você tem dificuldade de se entregar financeiramente a Deus. Você teve coragem de entregar a sua vida e tem dificuldade de entregar os dízimos. Pastor, está aí? Está lá. Eu quero que você fique aí, porque é sua igreja, pastor, eu tenho que ter esse respeito por você, tá bom? Opinião pessoal, tá, pastor? Não estou estabelecendo como doutrina. E todas as vezes que eu for ter esse momento, eu vou te falar. Opinião pessoal. Uma pessoa que se diz crente, pastor, de verdade convertido, que as finanças ainda não são convertidas, eu acredito que essa pessoa ainda não é convertida, ela é convencida. Desculpa. Você que se diz crente, até hoje, é uma luta para entregar as finanças, os dízimos, primícias e ofertas, reavalie a sua vida. Você pode estar discordando de mim, volta para casa, pelo menos faz uma oração, Deus, eu penso diferente do que o Arão disse, mas se ele tem razão, me mostra aqui dentro do Espírito. Ouça o que eu vou te dizer. Tudo que o diabo quer é que você nunca tivesse ouvido essa ministração que você está ouvindo hoje aqui. Talvez, porque eu não quero me passar por arrogante, talvez, durante todos os anos de crentes de vocês, vocês nunca ouviram uma mensagem sobre finanças como vocês estão ouvindo agora. Talvez. Finanças é um assunto altamente espiritual. Finanças, dinheiro, é o maior concorrente de Deus no coração do ser humano. Todas as vezes que você separa os dízimos, ofertas e primícias, lembra, o dinheiro representa o ouro, porque um país só pode reproduzir isso aqui, esse papel, se tiver lastro em ouro. E o ouro, leia a Bíblia a partir de hoje. Todas as vezes que você vê ouro na Bíblia, representa a glória de Deus, o brilho de Deus. É o material que aqui na Terra domina o planeta Terra. Os Estados Unidos é a maior potência porque tem a maior concentração e reserva de ouro do planeta. Você quer saber quais são os 2 países que mais compram ouro nos últimos 10 anos? Estude sobre isso. Eu sou estudante disso. China e União Soviética. A China e a União Soviética estão comprando todo o ouro que aparece, porque o alvo deles é se tornar mais forte que os Estados Unidos. Porque o ouro é um metal no planeta Terra que governa. E é esse metal que a sua Bíblia diz que lá no céu representa a glória de Deus. E foi esse metal
que Satanás, que ele representa, que ele representa a glória dele, que Satanás quis tirar de Deus e foi expurgado. Quando ele chega na terra, ele descobre que aqui tem ouro, e aqui ele se autodenomina dono do ouro e da prata. Olha como um versículo vai fazer sentido para você como nunca fez antes. Por isso Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. Ele está dizendo: minha é a glória. Agora você quer receber algo fortíssimo? Abra suas duas mãos que eu quero repartir para a sua vida. Abra as mãos e olhe para mim. Não precisa fechar os olhos. Olhe para mim. É muito louco. Olhe para mim. Você tem o Espírito Santo? Então olhe para mim e sinta a verdade da palavra, como ela tem revelação. Você tem noção de como eu fiquei nas madrugadas quando Deus começou a me trazer revelação dessas coisas? Era muito louco, cara. Olhe para cá. Preste atenção nisso. Se Deus é o dono do ouro e é nosso Pai, tudo que é do Pai é dos filhos. Segura as mãos abertas e olhe para mim. A maior sina que o diabo tem que carregar é que ele ainda é criatura e nunca será filho. Porque aos filhos, a algo criado não se tem direito de herança, mas aos filhos se tem direito de herança. Então escute, se o dinheiro é do pai, pertence aos filhos. Agora, se o dinheiro pertence ao pai, representado pelo ouro, representado pela glória, por isso ele diz: vou encher a terra da minha glória. Agora escute, se a glória é de Deus e o dinheiro representa ela, por que a gente entrega uma parte, os dízimos, primícias de ofertas, e o resto a gente fica, se tudo é de Deus? É simples, porque o que é do pai é dos filhos. Agora olha o que eu vou falar agora. Quando você entrega, ele te pede para entregar uma parte só para saber se de verdade você o tem como pai. Porque quando você retém, você está fazendo uma declaração: ele não é meu pai. Todas as vezes que você entrega dízimos, ofertas e primícias, você está dizendo: ele é meu pai. Por isso Malaquias, que tem um texto clássico: trazei os dízimos e ofertas à minha casa e verei se eu não vos abençoarei. O capítulo 1 começa assim: se eu sou o pai e vocês são os filhos, por que vocês não me honram? Se o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, por que vocês não me honram? Eles perguntam: mas no que nós estamos desonrando você, Deus? Vocês estão me desonrando não entregando os dízimos, primícias e ofertas, porque o dízimos, primícias e ofertas representa a minha glória, o ouro. E quando vocês não me entregam, vocês estão dizendo assim: eu não tenho nada com você, Deus, você não é meu pai. Isso é síndrome de Satanás. Satanás, sim, que em vez de ter um coração aberto para lhe entregar a glória, deseja reter tudo para ele. Não ser dizimista, não ser ofertante, não ter um coração de entregar recursos financeiros à casa de Deus, é síndrome de Lúcifer. Desculpa. Talvez você nunca mais volte no ensino meu aqui, mas essa palavra vai ficar aí dentro de você martelando. E você um dia vai estar diante de Deus e não terá desculpas para dizer que não soube disso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar com você agora. Deus, minha forma de transmitir é intensa e o Senhor sabe. Mas a intensidade da transmissão faz harmonia com a intensidade da intenção e do desejo do meu coração de repartir essas verdades de Deus para a vida dos teus filhos. Eu não estou aqui no papel de juiz nem de julgador de ninguém. Eu estou aqui para ser uma instrumentalidade tua de abrir os olhos desse povo. Deus, se tem alguém aqui nessa reunião
que te conhece há um tempo, talvez já tenha caminhado alguns anos contigo, mas até hoje não entendeu o que significa dizimar, ofertar, primiciar, e até hoje não tem sido fiel nisso. Que nessa tarde essa pessoa seja totalmente invadida por esse ensino, por essa verdade, e saia daqui decidido: eu nunca mais me assemelharei às atitudes de Lúcifer. Eu não sou como Lúcifer, eu sou como Jesus, eu sou como Abraão, que tudo lhe foi fiel. Acha em mim alguém fiel, que vai dizimar, primiciar e ofertar, entendendo que teu é o ouro, tu é a prata, que a ti pertence todas as coisas, e que o Senhor é o meu provedor. Eu declaro essa palavra e faço essa oração, que mais do que princípios administrativos que estão sendo liberados aqui, sejam liberados na vida dos seus filhos, mas que princípios espirituais nesse momento venham entrar no mais profundo do coração dos teus filhos e provocar mudanças profundas. Abra suas mãos e olhe para mim. Eu vou falar algo para vocês que eu não falo em todos os lugares que eu vou. E eu só falo isso quando de verdade está acontecendo. Já passaram mais de 1,5 milhão de pessoas presencialmente por esse ensino que eu estou dando a vocês aqui. A maioria dos lugares que eu ministro é mais de 1.000 pessoas. São alguns lugares que eu falo que eu vou falar agora. Eu estou sentindo algo muito forte aqui. Tem uma unção de Deus caindo nesse lugar. Olhe para mim, olhe para mim. Deus está me usando para iluminar revelações que vocês nunca tiveram sobre finanças antes. Deus está te dando uma oportunidade de sair daqui um dizimista fiel para o resto da sua vida e nunca mais negociar a fidelidade. Quem te leva a não dizimar é o diabo. Tudo que o diabo quer é que você não seja fiel a Deus. Tudo que o diabo quer é que você seja escravo do dinheiro. E a maior forma de você ser liberto do dinheiro é de que você tem governo sobre ele e você diz o que fará com ele, e não é ele que vai determinar o que faz com você. E uma das formas de se libertar é sendo dizimista fiel, ofertante generoso, primiciador fiel à casa de Deus. E eu libero uma palavra, pastor, sobre você e sua igreja, que essa igreja será conhecida nessa cidade como a igreja dos fiéis, dos crentes mais fiéis. Que Deus venha abrir as portas do céu sobre os celeiros da vida do povo dessa igreja e abençoar essa igreja. E que vocês se tornem, abra as mãos, como que recebendo da parte de Deus, porque eu estou profetizando sobre a sua vida. Que os céus se abram sobre a vida de vocês. E que vocês tenham prazer a partir de hoje, como nunca antes na vida, de serem dizimistas, primiciadores e ofertantes. E de entender que melhor é dar do que receber. Que o único dinheiro que vocês vão levar para a eternidade é o que vocês deram à casa de Deus. Porque nós vamos morrer e vai ficar tudo aqui. Olhe para mim. Não tem ninguém na minha igreja que põe mais dinheiro na minha igreja do que eu. Sou dizimista, ofertante, primiciador, doador, semeador. Eu encontrei prazer nisso. Eu entendi que Deus é meu provedor e que dele é o ouro. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono da sua vida. Seja fiel. Quem recebe essa palavra, dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Pode ser mais forte? Receba, Deus. Muda a história dessa igreja, muda a história desse povo. Converte os corações nessa área, nesse lugar, Pai. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém? Eu vou ter que correr aqui, porque normalmente eu gasto menos tempo nesse momento do que eu gastei aqui. Mas eu estou livre na direção do Espírito. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro não é maldição. Diga comigo assim: o dinheiro é uma bênção. Ele não é maldição.
ele é uma representação do ouro, que por sua vez é uma representação da glória de Deus, ok? O dinheiro sempre deve tocar em 3 coisas: na casa de Deus, em você e em pessoas. Sempre quando você receber um dinheiro, fruto de um trabalho, de um ciclo de trabalho, você toca a casa de Deus através de dízimos e ofertas, você supre suas necessidades, temos 6 áreas aí, e você toca em pessoas e abençoa pessoas, amém? Reconhecendo os efeitos colaterais da prosperidade. Eu quero ser bem rápido aqui, olhe para mim agora, por favor. Isso aqui é muito doido, eu vou voltar para um outro momento, que nós vamos ter uma ministração de 1h30 só falando disso, tá? Mas eu vou ser muito rápido e objetivo. Olhe para cá. Diga comigo assim: o dinheiro, a prosperidade, nunca vem sozinha. Só vocês. Ela sempre atrai algumas coisas com ela. Agora, olhe para mim. Todas as vezes que você entra em prosperidade, em enriquecimento, você atrai coisas que eu classifico como ônus e bônus. Como o que, gente? Ônus e bônus. É tudo que vem de bom com a prosperidade. Você melhora a sua qualidade de vida, você vai comer melhor, vai dar uma roupa melhor para os seus filhos, vai vestir melhor, vai ter uma casa melhor. E vamos quebrar crenças limitantes aqui? Para de preconceitos. Quem inventou o primeiro condomínio fechado foi Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva, sem síndrome do patinho feio, tá? Por favor. Estou falando com gente adulta. Diga assim: eu repreendo de mim mesmo a síndrome do patinho feio. Então não fica com barreira comigo agora não, tá bom? Quando Deus colocou o primeiro casal na terra, não colocou numa casa, minha casa e minha vida. Colocou num condomínio fechado chamado Jardim do Éden. Com sistema de segurança, com jardim, com tudo. Quem recebe, diga glória a Deus. Só quem não quiser não precisa levantar a mão, que migra para mim. Mas quem quer, levanta as 2 mãos, segura lá em cima e diga assim: que venha sobre mim a unção do Éden, jardim abençoado, amém? Eden Garden, residencial Eden Garden, amém, gente? Diga comigo assim: o plano de Deus, no início, era o A, padrão A. Agora olha o que o pecado fez com o ser humano. O pecado, não tem nada a ver com Deus. O pecado levou o homem para o plano Z, pobreza, miséria, entende? Pobreza, miséria, não é de Deus. Deus nos deu tudo. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e colocou tudo naquele lugar, tudo. Deus deu tudo. Deus deu a terra aos filhos dos homens. A terra não é do diabo, a terra pertence aos filhos de Deus, somos nós. Mude suas crenças limitantes e equivocadas. Quando o homem se desviou de Deus pecando, ele veio parar no Z. Quando você olha uma pessoa na rua, mendiga, no craqueiro, aquilo ali, o diabo levou ele para o final da fila. Mas quando você conhece Deus, você começa a voltar do E para o plano A. E vai tudo prosperando na sua vida, inclusive sua vida financeira. Obrigado, você está recebendo. Vou dar mais uma chance para os irmãos entrar na sua. Então, quando você se converte, cada vez que você vem mais com Deus, você vai para o plano A. Amém. Glória a Deus, amém. Então você vai melhorando de vida. Põe as 2 mãos na sua cabeça, se ela tiver aí. Se não tiver, não precisa pôr mais não. Põe as 2 mãos na sua cabeça e segura a mão em cima e diga assim: eu declaro sobre a minha própria mente, eu repreendo agora toda crença limitante. Eu vou experimentar o melhor de Deus nessa terra. Amém? Diga comigo assim: a partir de hoje, vou trocar. A partir de hoje, nunca mais vou dizer não. Diga não. Não te falarei mais. Vou trocar não por ainda não. Já tem o carro dos sonhos? Já tem a casa dos sonhos? Já tem o salário dos sonhos? A bolsa dos sonhos? A roupa dos sonhos? A viagem dos sonhos? Mas se você entrar num caminho com Deus, de saúde administrativa e respeitando e honrando a Deus,
Cada vez mais você vai melhorar de vida, em nome de Jesus. Amém, gente? Escute, diga assim: o plano de Deus na terra, diga, a terra é uma colônia do céu. Adão e Eva foram os primeiros colonos da primeira embaixada na terra do céu. Sabe por que vocês têm dificuldade de entender essas coisas? Putz, é muito louco, velho. Eu vou ter que falar, velho. Pastor, eu posso ficar livre aqui? Talvez eu vou... Vai dar umas desviadinhas, mas está no que Deus está falando. Olhe para mim. Você sabia que os gregos, romanos, nos dominam até hoje? Você sabe quem são os pais da democracia? São eles. Qual é o sistema que governa o Brasil hoje? Democracia. Pega a sua Bíblia e me mostra na Bíblia onde tem democracia. Você sabe o que você vai encontrar na Bíblia? Monarquia. Deus é rei, Jesus é rei. E nós fazemos parte do seu reino. A linguagem bíblica é reino. O problema é que nós estamos sendo governados por democracia. Sabe quando você vai entender as coisas de Deus de uma forma mais ampla? Quando você começar a tirar a democracia da sua... Eu não estou dizendo que você vai desrespeitar o governo. A gente tem que ser sujeito à autoridade. Só estou dizendo que você comece a mudar a sua mentalidade, comece a olhar de forma monárquica. Deus é rei. Quando Deus enviou Adão e Eva para o planeta Terra, é porque o diabo tinha que ir para algum lugar no universo se rebelando e saindo dos céus. Está conseguindo entender? Agora, todo o universo, inclusive o planeta Terra, foi criado por Deus. Quando o Satanás cai aqui, a Terra se torna sem forma e vazia. Deus vem e repagina a Terra para que volte à sua forma original, a forma do Criador. Deus coloca Adão e Eva aqui e diz assim: vocês são meus embaixadores, vocês vão implantar meu reino aqui até desfazer o reino desse falsário que está aí. Por isso que o diabo tem ódio de nós. Porque quando você se converteu, você passou a ser embaixador de Deus na terra. Agora escuta, se eu sou embaixador, diga assim: eu sou embaixador do céu. Pastor, mas está na Bíblia isso? Dezenas de versículos. Ele diz: vocês não são desse reino, vocês são embaixadores. Forasteiros sois aqui, vocês são do meu reino. Agora escute, se você vai a uma embaixada, se você vai à embaixada americana lá em São Paulo, dentro do espaço da embaixada americana, ali é um pedaço dos Estados Unidos. A comida que ele come é americana, o dinheiro que roda ali é americano, todo o sistema dentro de uma embaixada é americano. Agora escuta, se nós somos do reino de Deus, no reino de Deus não tem miséria nem pobreza, lá há fartura e abundância. Então é isso que nós temos que entender, que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Quem recebe isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém? E tem gente que diz assim: mas Jesus era pobre. Mas onde está escrito que Jesus era pobre? Jesus nunca foi desprovido de nada. Jesus sempre teve tudo. Jesus nunca foi desprovido. Jesus foi desprendido. Quando Jesus estava sendo levado para a cruz, a túnica dele caiu. Leia o texto. 2 soldados romanos brigaram um com o outro para ver quem ficava com a túnica. Eu pergunto, você já viu alguém brigar? Vamos imaginar nos dias de hoje? A túnica era o quê? Uma Hugo Boss da vida? Você acha que era uma túnica de R$50, um coletinho de R$50, para 2 caras brigar para ver quem ficava? Usa o cérebro. Jesus tinha tanto dinheiro que um dia Pedro chega para ele e diz para ele assim: é lícito pagar impostos? Pedro estava testando Jesus. Agora, é muito louco. Pastor, desculpa, cara, eu vou entrar na minha cabeça, é louca, velho. Vamos lá, vou terminar agora. Você sabia que Jesus não precisava pagar impostos? Primeiro, Jesus era da linhagem de Davi. E quando Davi mata Golias, Saul sanciona uma lei perpétua sobre todo o povo de Israel, que todos os descendentes de Davi, da família de Davi, nunca mais pagariam impostos ao governo. A família todinha de Davi, de Jesus, não pagava impostos, porque eles eram descendentes diretos de Davi. E também porque tinha 2 tipos de impostos naquela época: o imposto do governo e o imposto do templo. Jesus também não tinha que pagar imposto do templo, ele era isento. Sabia disso? Porque ele era da linhagem sacerdotal e todo sacerdote não pagava imposto no templo. Pedro chega para ele e diz assim:
tem que pagar imposto, Pedro sabia que ele não precisava pagar, porque ele era da linhagem sacerdotal e da linhagem de Davi. Ele não tinha obrigação nenhuma, ele era isento, por lei e decreto, de pagar imposto, tanto para o templo como para o governo. Mas Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você já sabe que eu não preciso pagar. Mas já que você está me perguntando, nem o que não é me obrigado a fazer, eu gosto de fazer. Dá um pulinho ali no mar, e um peixe vai aparecer na sua frente e vai cuspir o dinheiro para você pagar os impostos, meu e o seu. Jesus tinha tanto dinheiro que os peixes cuspiam dinheiro nele. Aí vem uns abençoados falar que Jesus era pobre. Jesus tinha tanto dinheiro, você sabe quem era o tesoureiro do caixa do ministério de Jesus? Judas. Já estudou Bíblia? Judas roubava o caixa dele, só rouba de quem tem. Você já viu roubar dinheiro de quem não tem? Anote o nome aí, Maimônides, foi um dos caras mais fantásticos, eu já li muitas literaturas dele. Esse cara fala que Jesus recebia muitas heranças de mulheres viúvas que entregavam dinheiro para ele. Jesus nunca teve falta de nada, Jesus sempre foi farto. Jesus foi desprendido. Põe as mãos no seu coração assim, se estiver batendo, se parou não precisa pôr não. Diga assim: eu não terei falta de nada. Eu serei desprendido, não desprovido. Quem quer ser desprendido, mas super provido? Você pode aplaudir a Deus? Jesus sempre teve falta. Essa história de que para estar perto de Deus, para estar perto de Deus tem que estar miserável, pobre, isso é mentira do diabo. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia, estuda a Bíblia, eram ricos e abençoados. Todos os homens de Deus eram abençoados e ricos. O pessoal fala de Paulo. Quando Paulo diz ali no texto, por isso que é importante a gente entender o original. A palavra no grego ali, eu aprendi a viver contente tanto na fartura como na pobreza. A palavra não é pobreza para nós, a palavra é momentos de falta. Paulo passou por um momento de falta de recursos que ele produzia e o povo ofertava para ele. Agora, se você parar para pensar, Paulo, ele tinha uma construtora, Minha Casa e Minha Vida. Vou te provar por quê. Porque ele fazia tendas. Só que na cabeça da grande maioria das pessoas que não sabe o que significa tenda naquela época, tenda era 90% das construções da moradia da população daquela época, as casas populares eram de tendas. Por exemplo, você sabia que não tinha banheiro em todas as casas? 90% da população usava banheiros públicos. Ninguém tinha banheiro em casa. Só ricos de alto padrão tinham um banheiro dentro de casa. Vá a Jerusalém, vá a Israel, você vai entender essa história toda. Jesus sempre foi farto. Jesus sempre foi abençoado. Jesus era rico, abençoado. Eu não tenho medo de falar isso. Jesus era desprendido, não desprovido. E eu profetizo, abra suas mãos que eu quero profetizar na sua vida. Vocês serão uma igreja de pessoas providas, abastadas e abençoadas, porém desprendidas, porque vão investir muito no reino de Deus, e quem recebe dê a melhor manifestação com aplausos e brados de vitória ao Senhor. Deus vai abençoar vocês. Essa igreja vai ser abençoada, próspera, bem-sucedida. O Senhor vai abrir as portas dos céus para a sua vida. Levante as mãos aos céus o mais alto que você pode, diga assim: eu não estou debaixo da situação dessa nação, ainda que o Brasil esteja passando por dias difíceis, eu sou um embaixador dos céus nessa terra, e Deus vai mudar a minha sorte. Quem recebe isso, dê brados de vitória e aplausos ao Senhor. Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar. Em tudo que você colocar as mãos, levante as mãos. Diga assim: aonde eu colocar as minhas mãos, abençoado será. Aonde eu pisar os meus pés, abençoado será. Amém? Receba essa palavra para a sua vida. Receba essa palavra para a sua vida. Nós não estamos debaixo da situação. Você vive esse lugar, mas você representa o reino de Deus nesse lugar. E se você viver os princípios de Deus nessa terra, você vai experimentar as bênçãos nessa terra dos céus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?
Agora escute. Todas as vezes que você entra numa prosperidade, você vai ter que lidar com os bônus e com os ônus. Acabei de te mostrar os bônus. Deus tem muitas bênçãos para te dar. Agora escute. Eu preciso estar pronto para prosperar. Porque a prosperidade traz efeitos colaterais que não são legais. Primeiro delas. Primeiro não, um dos mais clássicos. Inveja. Aí eu te pergunto, você está pronto para lidar com inveja? Se você não estiver pronto aqui dentro, ó, por isso que dos meus livros, não deixe de adquirir esse. É o meu 5º livro. Eu descobri que eu estava ensinando as pessoas a prosperarem, mas descobri que tinha muita gente prosperando, mas não tinha estrutura interior para lidar com essa prosperidade. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios: tu prosperarás e não virá sobre ti o desgosto. Desgosto do quê? Você começa a ganhar mais dinheiro, e aí vai aumentar a inveja, vai aumentar a difamação, porque acredite, não quer isso, não entra nisso. Porque quanto mais você prosperar, mais vai ter que lidar com inveja, mais vai ter que lidar com gente falando mal de você, mais dizendo, mandando a boca de você. Por exemplo, uma pessoa pega essa parte da minha mensagem agora aqui, que Jesus é rico, ele põe na internet aí, ele sai detonando. Agora, se eu for ficar preocupado com esse tipo de gente aí, eu não vou fazer nada na minha vida. Porque eu não sou o que dizem, nem o que pensam, nem o que acham. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E acabou. Diga comigo, eu não sou o que pensam, o que acham. Eu sou o que Deus sabe que eu sou. Amém? Pega esse livro, cabeceira de cama, vai lendo um capítulo de noite, um capítulo por noite, você vai ver a prosperidade interior crescer dentro de você. Porque você vai ter que ter estrutura para lidar com inveja, porque vão se levantar com inveja. Troca seu carro e vai para sua casa. Vai ver os vizinhos da rua, o que eles vão falar? Está mexendo com tráfico. Está mexendo com droga. É verdade. Seja promovido na empresa que você trabalha, você vai ver o que vai acontecer. Prospere. Ó, está pronto para ouvir o que eu vou te falar agora? Será que está? Olhe para mim, está vendo meus dedinhos aqui? Ó? Quantos dedos tem aqui nas duas mãos? 10. Acredite, não subestime a minha informação. De cada 10 pessoas com quem você se relaciona, 7 delas terão dificuldade de te ver melhor que elas. Então, entrar em prosperidade é estar preparado interiormente para lidar com as pancadas que vêm. Possíveis separações. Pastor, o que o senhor está dizendo? Tem gente que não vai dar conta de te ver melhor que ela e continuar caminhando com você. Não, pastor, o senhor está me dando a luz agora do que eu não tinha percebido. Por que fulano se separou da gente, amor? Porque o seu salário melhorou, sua casa melhorou, sua vida melhorou. Ele não dá conta. Tem gente que não vai dar conta de te ver melhor, vai se afastar de você. Você vai ter que estar pronto para isso. O cara quer prosperar. Quero prosperar, eu quero comprar uma BMW. Diga aleluia. Quero aquela bolinha azul. Quero uma BM. Ele tem um golzinho 82. Todo descascado, amassadinho, fumando no escapamento. Então ele passa nas avenidas aqui de Bragança Paulista, ele olha, mas nenhuma mulher olha para ele. E ele está livre das pombas giras da vida. E a pombinha dele está lá na casa dele esperando. Ele até tenta ver outra pomba gira, mas nenhuma pomba quer pousar no ombro dele. E ele vai embora e diz: o que me resta é a minha pombinha em casa. Que beleza, hã? Mas agora ele começou a prosperar. Começou a ganhar dinheiro. Casados? E aí, olha a pombinha. Dá um abraço na pombinha, dá um beijinho na pombinha, vamos ver. Dá um beijinho nela, rapaz. Isso. Era no rosto, mas o cara já foi beijando ela na boca lá. O cara tem que chegar. Aí você começou a prosperar e tal, e ganhando dinheiro, 100 pau por mês, traz dízimo de 10 mil e pá, galera. E já foi lá na BM e comprou uma Zera. E agora, com a BM, você vem pelas ruas de Bragança. Mas veja como funciona a cabeça do homem. Pensa, homem, é um asno ambulante. Entendeu? Aí agora, ele com a BM, com aquele golzinho, ninguém olhava para ele.
As mulheres olhavam, ânsia de vômito. Agora as pombagiras toda de olho, né? Aí ele começa a achar que ele é bonito. Homem é bicho besta, velho. Acorda pra vida, velho. Não é isso tudo que você tá achando, não, cara. Só que agora ele tá com o carrão e as meninas tudo de grau. Pá. Aí, olha o cara que tem que morrer pobre para continuar salvo e ir para o céu. Não pode prosperar. Porque agora ele comprou a BM, porque agora ele começou a ficar bem, Deus começou a abençoar, prosperou, e agora ele com a BM, ele encontra uma pombagira na esquina, e ele põe a pombagira dentro do carro, e vai fazer um bezerro de ouro no primeiro motel que ele achar. E aí, pastor, estava pronto para prosperar? Não, tinha que continuar pobre para pelo menos ficar salvo. Então deixa eu dar uma palavra para os homens que estão aqui. Olhem para mim. Prosperidade não é tão simples como você pensa. Precisa estar pronto aqui dentro. Está pronto para estar numa Mercedes zero. E quando uma pombagira incorporada numa mulher olhar para você, você vai olhar para ela e você vai dizer: eu te repreendo, pombagira. Eu tenho uma pombinha abençoada me esperando em casa. Aí você está pronto para prosperar. Eu tenho 3 negócios diretos e 12 indiretos. E sirvo a Deus o tempo todo. Mas tem gente que não pode. Porque ele começou a ficar rico, ele abandona a igreja. Tem que continuar pobre, pastor. Está ficando pesado o sermão? Está conseguindo entender que prosperar não é tão simples? Não é só desejar. Eu preciso estar pronto. Quanto mais prospera, mais tempo você vai ter para Deus, mais perto do seu pastor você vai estar, mais você vai investir na igreja, mais você vai correr atrás das coisas de Deus, mais você vai ter tempo para Deus, mais santo você fica, mais longe do pecado você está, mais você corre mais do diabo. Quanto mais você prospera, mais você está perto de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai escancarar as janelas dos céus e abençoar você. Quem recebe tem uma manifestação diante de Deus. Pode ser mais forte? Amém?